Galera, antes de começar este vídeo, eu preciso fazer algumas correções minuciosas que eu errei no outro vídeo. Vamos começar com a Guerra das Coreias. A Guerra das Coreias aconteceu nos anos 50 e não nos anos 60. O Blue Marvel lutou elas, mas não quando ele era Blue Marvel, que já ocorreu nos anos 60. E o segundo erro que eu cometi foi o do Sentry, quando eu disse que ele tinha 10 mil sóis explodindo. Errado, ele não tem só 10 mil sóis, ele tem 1 milhão de sóis explodindo ao mesmo tempo. Este é o poder de Sentry. Dito isso, bora pro vídeo? Salve nerds e geeks, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Núcleo Nerd. E galera, hoje estamos começando a segunda e última parte sobre a origem de Blue Marvel. Eu sou o Bruno e sem mais delongas, vamos logo acabar com isso. Enfim galera, após a explosão daquele reator negativo, Connor Sims ganhou seus poderes, assim como Adam Brasher. Porém os dois meio que não compartilhavam do mesmo ponto de visão em ser um herói. Eu explicarei sobre Connor Sims ainda assim neste vídeo, então para não enrolar mais do que eu enrolei com os poderes, vamos continuar a história. Os dois então se separaram e acabaram brigando. O centro da batalha foi em Nova York, como sempre. Porque todo mundo da Marvel gosta de ir pra Nova York, hein? Não tem outro lugar pra brigar, não? Só tem Nova York? Então, Nova York é totalmente destruída pela briga dos dois. Porque, como vocês sabem, assim como Adam Brasher, Connor Sims também tinha super força. Porém, Connor Sims tinha o corpo totalmente feito de antimatéria. Os dois brigam até que Adam Brasher manda o anti-homem, ou Connor Sims, direto a um arranha-céu, que cai em cima dos dois. A população fica preocupada, pensando que Blue Marvel tinha morrido. Então, todos os espectadores vão para cima dos escombros para ver se seu herói estava vivo. A população gritando o nome de Blue Marvel, pensando se ele estava vivo, se ele estava morto, elas não sabiam. Blue Marvel estava vivo, porém não era nem um pouco do que as pessoas esperavam. Blue Marvel estava com a roupa rasgada, mostrando o homem por baixo do manto. Adam, como nós sabemos, era afrodescendente. E sua história se passa em 1960. Portanto, como todos sabem, não foi uma época boa para pessoas afrodescendentes. Para quem não sabe, a época de 1962, a década de 1962, foi uma época de extrema segregação racial por parte das pessoas brancas com as pessoas afrodescendentes. Não só como as afrodescendentes, mas também como as pessoas russas, como chineses, como asiáticos em geral, não só explicitamente chineses, mas sim como os asiáticos, contra os muçulmanos, contra os israelitas e entre todas as outras raças ou etnias que se diferenciavam da etnia branca americana daquela época. Então, infelizmente, o centro da segregação racial, a parte mais forte, foi justamente enfrentada pela parte dos afrodescendentes, onde os mesmos não poderiam nem almoçar nos mesmos restaurantes. Essa foto aqui mostra basicamente que Adam Brasher passou durante toda a sua vida como Blue Marvel. Restaurantes não aceitavam pessoas afrodescendentes, como essa placa que está aqui na frente. Então, o povo ficou em choque por saber que o Marvel azul era na verdade uma pessoa afrodescendente. Como pode alguém com tanto poder ser uma pessoa afrodescendente? Foi o que o governo pensou. Então o governo basicamente reuniu as pessoas mais influentes do país dentro do Pentágono para decidir sobre o destino de Blue Marvel. O governo então decide aposentar a Adam Brasher, fazendo com que o mesmo deixasse o manto de Blue Marvel para outra pessoa, ou para um outro próximo herói talvez. Justamente por terem descoberto sua identidade secreta e terem identificado ele como o Major Adam Brasher, o presidente decide chamar Adam na sala oval. Os dois têm uma longa conversa e acaba que a resolução de tudo isso seria basicamente a aposentadoria de Adam Brasher como Blue Marvel em troca da maior honraria dos Estados Unidos, a Medalha da Liberdade. Adam aceita o prêmio e infelizmente aceita a proposta de se aposentar por simplesmente sua aparência. O governo não queria que Adam Brasher simplesmente desistisse e sumisse do mapa. Então, eles decidem montar um esquema quando o Blue Marvel foi enfrentar uma armada no espaço. O herói então não consegue vencer a armada, porém o governo o dá como morto, fazendo com que as pessoas ficassem desoladas. A S.H.I.E.L.D. ainda assim não confiava no tamanho poder de Adam Brasher e contrata a agente novata da S.H.I.E.L.D. chamada Marlene Frazier para supervisionar as atividades de Blue Marvel como professor e para impedir que o mesmo volte à ativa. Porém, como a S.H.I.E.L.D. iria fazer isso?
A resposta é simples, fazendo com que Marlene Frazier desenvolvesse uma relação amorosa com o Blue Marvel. Após o relacionamento dos dois dar certo, Marlene Frazier vem supervisionando o Blue Marvel até uns tempos em que acontece uma coisa em que a mesma vem se apaixonar. O ocorrido é basicamente assim. Uns homens brancos trombam nos ombros de Adam, fazendo uma rodinha nele e redigindo palavras ofensivas e de baixo escalão total para pessoas até mesmo naquela época, fazendo assim com que Blue Marvel ficasse extremamente irritado. Ah, Bruno, então o Blue Marvel virou o Blue Marvel e acabou com eles? Não. Blue Marvel simplesmente virou e foi embora. Nesse ato espetacular, Marlene meio que soube que ele era o escolhido, se tornando então Candace Brasher. Após isso acontecido, Candace Brasher e Adam Brasher se tornam uma família. Candace até tem 2 filhos e se passam muito tempo sem que Blue Marvel não levante nem suspeitas. As pessoas esqueceram de seu nome, porém algo inesperado acontece. Ant-Man, Connor Sims voltou. E ele estava mais forte do que nunca, pois ele passou um tempo na zona negativa e aprimorando seus poderes e sua técnica. Porém, dessa vez tinham os Vingadores para defender. Os Vingadores tomam um pau do Anti-Homem sozinho. E com Vingadores eu quero dizer Ares, Magnum, Miss Marvel, Homem de Ferro, She-Hulk e Sentinela. A surra foi tão grande nos Vingadores que basicamente eles ficaram sem nada para fazer e o Ant-Man foi derrotado. Mas não pelos Vingadores e nem pelo Blue Marvel, simplesmente porque o Ant-Man, ele, como eu disse, ele é feito de matéria negativa, portanto ele não pode ficar na Terra por muito tempo sem que sua carne se desfaça. Não carne, sua forma física se desfaça, só isso. Aí, ó, a forma física desfazendo inteira. Tony Stark, então, ouve uma frase de Connor Sims durante sua surra. Nem mesmo Blue Marvel poderá me enfrentar. O mesmo fica curioso e vai pesquisar mais sobre o Blue Marvel. Uma conversa com as pessoas que estavam envolvidas no desaparecimento de Blue Marvel, Tony Stark encontra Candace Brasher. Após uma longa briga de casal, Adam Brasher então decide sair da atmosfera para esfriar a cabeça, pois Marlene disse para ele que o nome dela era Marlene e que ela era uma agente da S.H.I.E.L.D. infiltrada esse tempo todo, fazendo com que o psicológico de Adam Brasher fosse abalado gravemente. Na Lua, Adam Brasher conversa com o Ato, o Vigia, pois a Lua é sua casa. O mesmo Vigia diz para ele que antigamente aquela Lua foi o local de terra, basicamente o local, a casa dos Kree, um povo que sofreu das mesmas lástimas que a humanidade. A segregação racial, cara, só que a diferença é que lá eles eram peles verdes contra peles rosas, tá ligado? O que fez Adam Brasher basicamente perceber o quão era ridículo essa briga racial e o obrigando a voltar. Após essa conversa com o Ato, Adam Brasher encontra sua medalha da liberdade, dada pelo presidente. Quando o Adam estava enfrentando a armada alienígena, ele deixou a medalha na Lua. E foi encontrar agora, tá ligado? Ah, tem ouro na Lua? Tem. É a medalha que o Adam deixou lá. Irritado, Adam Brasher joga essa medalha longe, fazendo com que parta uma grande cratera na Lua. O Ato, então, por essa cratera feita, diz ao Adam Brasher que ele poderia partir essa Lua com um soco. Depois dessa conversa, Adam Brasher decide voltar ao manto de Blue Marvel e vai para seu esconderijo, dentro da Fossa de Mariana. Pra quem não sabe, Fossa das Marianas é basicamente o local mais baixo que a Terra pode chegar, tendo aproximadamente 1.134 metros abaixo da linha do mar. Fica nas Filipinas. O cara, como se não bastasse ter todos aqueles poderes que eu falei, ter 10 minutos de poder, o cara, como se não bastasse ter 10 minutos de poder, ainda pode respirar embaixo d'água. O cara é o Goku. Em sua base secreta, Adam Brasher encontra nada menos que seu antigo amigo e amigo, Namor. Ou Namor, para as pessoas que gostam de falar Namor, para as pessoas que gostam de falar Namor, enfim. Namor, então, explica para Adam um jeito meio radical de ser, dizendo para que o mesmo protegesse a sua etnia acima de qualquer coisa, nem que para isso precise matar as etnias passadas, fazendo com que Adam venha a pensar sobre seus princípios. Eu falei sobre os princípios de Adam Brasher ainda neste vídeo. Rapidinho, galera. Durante esse acontecimento, Namor diz que ninguém nunca bateu tão forte nele quanto o Blue Marvel. Pra vocês terem uma noção, o Namor, ele basicamente também é super forte, também pode respirar embaixo d'água, pode andar na velocidade da luz, na água, e pode voar, e etc. Ele é grande o suficiente para rivalizar com Thor e Hulk. E mesmo assim, ninguém nunca socou ele tão forte quanto Blue Marvel.
é outro feito que realmente é incrível. Blue Marvel então ignora o Atlante e segue de novo em sua missão. Porém, o inevitável acontece. Durante essa viagem de Blue Marvel para a Torre dos Vingadores, ele é atacado por ninguém menos que Ant-Man. Dessa vez mais forte do que nunca. Ant-Man então explica para Blue Marvel que ele voltou e dessa vez nem ele mesmo pode derrotá-lo e tudo mais, deixando o Blue Marvel inconsciente em órbita. Porém, o mesmo rapidamente recupera sua consciência. Como eu disse para vocês, ele tem um fator de cura avançado, que o faz ficar nocauteado por muito menos tempo que as pessoas que não têm. Porém, o mesmo recupera sua consciência rapidamente e parte para a batalha de novo. Porém, os Vingadores ainda não estavam enfrentando o Ant-Man, o que deu tempo para que eles conversassem entre si sobre o Blue Marvel. Os mesmos então decidem que Blue Marvel não pode enfrentar o Ant-Man, pois o seu plano era incrivelmente perigoso para não só eles, mas também como a humanidade. Para quem não sabe, galera, o plano de Adam Brasher era basicamente assim. Como o mesmo tem poderes de antimatéria, ele poderia sobrecarregar o corpo, a estrutura física do Ant-Man de tal forma que o mesmo explodisse. Porém, a explosão seria muito grande e poderia até dizimar um continente, se não o mundo, foi o que o Reed Richards disse. Então, os Vingadores acabam lutando contra Adam Brasher e infelizmente eles o vencem. Até por causa que Adam Brasher estava fora de forma, ele não tinha lutado faz tempo, então ele não tinha meio que a experiência que os Vingadores tinham, entendeu? Mas isso, galera, aconteceu depois dele mandar o Sentinela para órbita, nocauteado. Isso fez com que o Magnum se impressionassem com o Homem-Maravilha, vocês decidem. Wonder Man, Magnum, Homem-Maravilha, etc. Durante um tempo, Adam Brasher ficou inconsciente dentro de uma cuba que o mantinha inconsciente. Porém, galera, Ant-Man ataca Nova York e com sua grande tormenta de partículas negativas acaba quebrando o vidro da cuba em que mantinha o Adam Brasher, fazendo com que os Vingadores assim tivessem que lidar mais uma vez com o Adam. Porém, dessa vez, galera, Adam disse que levaria o Ant-Man para a órbita, o que foi suficiente para que convencesse a mente de Reed Richards, do Jaqueta Amarela e do Tony Stark e os deixassem ir. Porém, galera, o plano de Adam era o seguinte: a Miss Marvel e o Tony Stark ficariam rodeando o corpo do Ant-Man, soltando rajadas positivas, enquanto Reed Richards também soltava um míssil, um rifle, isso aqui ó, que ele criou, que basicamente solta partículas positivas. Eles queriam basicamente fazer uma implosão do Ant-Man. E a She-Hulk e o Ares também usassem força física para bater no Ant-Man, o que não acontece muita coisa, tá ligado? Porque o Ant-Man, ele é, como eu disse pra vocês, feito de energia negativa, então basicamente o corpo dele não sente dor nenhuma. O Supersônico pegaria o corpo do Ant-Man, levaria para a órbita e soltaria uma rajada suficientemente grande para explodir o corpo de Ant-Man, deixando-o na órbita do espaço em forma negativa para sempre. E os mesmos conseguem, fazendo com que eles voltassem a acreditar no Blue Marvel e em sua capacidade. Curiosidades. O desenvolvimento nas HQs de Adam Brasher se dá ao fato de ser basicamente um Capitão América e um Superman unidos em um só corpo. Como eu disse antes, Adam Brasher leva o correto acima de sua própria moral, fazendo com que muitas vezes o mesmo simplesmente haja de um jeito que nós mesmos queremos agir. Como visto na cena em que os homens brancos fazem um círculo e começam a xingar Adam Brasher de maneiras ofensivas, o mesmo com sua fúria, resolve partir adiante. O relacionamento de Adam Brasher com super-heróis se dá ao fato também do mesmo criticar as ações tomadas pelos super-heróis, como por exemplo a ação de Tony Stark de basicamente chantagear sua própria mulher para que a mesma diga onde ele estava. Como eu disse no último vídeo, galera, a mente brilhante de Adam Brasher é capaz de rivalizar e até sobressair a de Reed Richards em algumas vezes, como por exemplo, quando os dois tratavam de matéria negativa. Como todos sabem, Reed Richards é perito nisso, mas não tanto quanto Adam Brasher. Atualmente, galera, Adam Brasher está sendo mais explorado nas HQs do que antigamente. O mesmo agora está numa equipe chamada Os Supremos, que se dá por Blue Marvel, Pantera Negra, América Chaves, a Spectro, e todos eles são liderados pela Capitã Marvel. Essa equipe é criada alguns tempos antes da Guerra Civil 2. Essa equipe, basicamente, ela lida com ameaças cósmicas, seja ela de qualquer tipo, como se fosse um quarteto fantástico, porém em uma escala maior, digamos assim. Não só como isso, mas também como ameaças espaço-temporais. Como assim? Viajantes no tempo perigosos, ameaças atemporais, etc, etc, etc.
E chegamos na pergunta que todo mundo queria saber. Por que o Marvel Azul é forte demais para o universo cinematográfico da Marvel? Pelo menos do jeito que está agora. Galera, seguinte. Teremos como exemplo a questão do Thor e da Capitã Marvel, para abordarmos a questão do Blue Marvel. A questão do Thor, em sua jornada durante a saga Infinito, foi basicamente explorada seu lado pessoal, como um homem ou como um deus asgardiano e seus problemas a enfrentar. Basicamente transformando ele em uma pessoa, e não em um deus do trovão, como é visto em diversos quadrinhos, como ele mesmo se proclama, Deus do Trovão, God of Thunder. Enfim, galera, com isso, acabaram que o universo cinematográfico da Marvel diminuiu o poder do Thor em uma maneira exacerbada ou exagerada, fazendo com que as pessoas vissem mais pelo lado pessoal de Thor do que pelo seu lado poderoso. Transformaram o Thor em poderoso, The Mighty God of Thunder, o poderoso Deus do Trovão, só nos 2 últimos filmes, né, do Guerra Infinita e Ultimato. Outro exemplo também é da Capitã Marvel, que ela foi explorada não só sua personalidade. Na verdade, nem foi explorada a personalidade da Capitã Marvel, não também como a do Thor, pelo menos, não como a do Thor. Claro, isso é explicável, porque ela tem outros filmes e blá blá blá. Mas tentem entender. A Capitã Marvel, ela tem um poder exagerado, tanto que já foi até dito pelo próprio diretor da Marvel que ela é a mulher mais forte do universo. Pelo menos do cinematográfico da Marvel. A Capitã Marvel possui poderes fotônicos, o que no universo cinematográfico da Marvel é o suficiente para que ela rivalize e até sobressaia Thanos e seu exército. Em seus filmes, foi explorado mais o lado poderoso da Capitã Marvel, seu lado derivado justamente daquela explosão do motor turbo lá da Terra e tudo mais. Quem assistiu o filme vai entender o que eu estou falando. Em contraparte a esses dois, o Blue Marvel, ou o Marvel Azul, possui essas duas partes realmente muito bem desenvolvidas, o que faria meio que um personagem difícil a ser explorado dentro do universo cinematográfico da Marvel. O personagem já lidou com racismo, já lidou com guerras, já lidou com seu melhor amigo matando a sua própria esposa, entre diversas outras coisas em que o Blue Marvel já enfrentou, o que o transforma em uma pessoa bastante cicatrizada pelo tempo, digamos assim. Sem falar em seu poder, que também ele possui todos os poderes que eu disse no vídeo passado, 10 minutos de poder, e ainda assim, meio que transformaria ele no personagem mais forte do universo, entende? Com isso, ele basicamente seria uma junção de Capitã Marvel e Thor em um mesmo personagem. Ele é um personagem difícil de ser desenvolvido, digamos assim. No mínimo, ele teria que ter um tanto de tempo para se desenvolver como o Stark teve, entendeu? Ele poderia ter um filme solo, onde explorariam sua personalidade como um homem, e poderia ter um filme, por exemplo, número 2, em que explorariam seu poder. Basicamente, ele é um personagem muito complexo, e que merece ser perfeitamente desenvolvido. Como vocês viram nos vídeos, Blue Marvel não é e nem será um herói secundário. Não pelo menos para as pessoas tratarem assim. Sobre Ant-Man, basicamente Connor Sims é, como eu disse no vídeo, no desenrolar do vídeo, reconstruído de uma maneira com partículas negativas. Basicamente ele não tem corpo, galera, ele só é uma pura massa disforme de energia negativa. O que faz com que o mesmo tenha um tempo limitado na Terra. Ele pode agir do jeito que ele quiser, contanto que, quando esse tempo acabar, o mesmo vai se desfazer. Ele precisa de uma constante alimentação de energia negativa para que o seu corpo continue estável. Sendo assim, ele se desfará, como aqui. As visões de Connor Sims e Adam Brasher são totalmente diferentes, mesmo as duas focadas no racismo. Bom, galera, Adam Brasher tem a política de que nem tudo é perfeito, e sim, o humano tem a capacidade de mudar e ele pode mudar algumas vezes. Já Connor Sims tem uma visão mais radical sobre isso. Ele basicamente acredita que os humanos devem ser forçados a trabalhar como uma única raça. Basicamente, durante o desenvolver dessa HQ, para quem quiser ler, eu vou deixar o link na descrição da HQ online para vocês. Na HQ, basicamente, Connor Sims trabalha, digamos, para simplesmente fazer com que suas crenças se provem reais. Ele planejava ser uma ameaça tão grande que faria com que todos os países, mundos, etnias, etc e tal, trabalhassem como um só. Adam Brasher basicamente foi criada pela Marvel para ser um what if, como em português, e se o Superman fosse negro na década em que o mesmo foi criado, na época de 50 a 60. Seria basicamente a história de Adam Brasher, porém, com o Superman. E é isso, galera. Acabei mais um vídeo. Se você gostou, galera, não se esqueça de espalhar.
Agora, meu canal está crescendo e eu preciso da sua ajuda mais do que nunca. Eu preciso que você espalhe, nem que seja para uma pessoa só, pois assim dobraremos este número que tem aqui. E consequentemente, iremos em rumo a 100 mil inscritos. Se inscreva se você gostou do vídeo, deixa o like e comente. Se você não gostou, por favor, dê sua crítica no final do vídeo. Nos comentários eu com certeza lerei, deixarei um coração para você ter certeza e talvez até responderei se tiver a resposta, claro. E é isso, galera. Espero que vocês realmente tenham gostado. Fico aqui, te vejo no próximo vídeo e tchau!